Maestro Emílio, é um prazer enorme receber hoje aqui o Maestro Emílio nos nossos seminários. A gente tem uma alegria muito grande de poder receber o senhor, né? Tão importante para a formação de todos nós que estamos aqui. O nosso grupo tem mais de 100 maestros e acho que quase todos já passaram pela experiência de ter sido seu aluno, trabalhado com o senhor em algum momento e sempre lembranças muito boas. Então, muito obrigada de aceitar o convite. A gente convidou o maestro para falar um pouco. O maestro é um livro aberto, né, vivo. Então, a gente convidou ele para falar um pouco sobre a história dele aqui em Brasília, como músico, maestro, para ele falar um pouco sobre a história dele como regente dos grandes coros, nesse movimento pioneiro que ele trouxe no canto coral aqui em Brasília. E, enfim, dar o seu relato um pouco sobre a história da música e do canto coral aqui em Brasília. Então, maestro, muito bem-vindo. A fala é sua. Muito obrigado. Prazer todo nosso de estarmos aqui. Podemos falar, né? À medida que eu estiver falando alguma coisa, seja lá o que for, quem quiser fazer pergunta, não sei se você... não sei como é que é o esquema do programa em si, mas aproveita e pode fazer, para poder a gente vai respondendo, porque tem muita coisa, muitos dos que eu estou vendo aqui são pessoas com as quais nós temos trabalhado muito também. Então, com certeza vai lembrar de uma coisa ou de outra, etc. Né? Mas nós estamos aí para fazer o que vocês quiserem. Normalmente as perguntas vêm pelo chat e aí a gente vai direcionando as perguntas, mas todo mundo que quiser escrevendo já vai escrevendo que, como ele falou, assim, eu já vou interrompendo na mesma hora e já vou direcionando as perguntas, tá bom, gente? Pode o Wilson ali, muito bom, Wilson. Que bom, a Maria Soares, Maria Lúcia também, Eldon, Maria Lúcia. Também. Bom, prazer enorme rever todos vocês. Esse período é um período ingrato, né? Onde a gente fica o tempo inteiro dentro de casa. Mas, por incrível que pareça, é um período também que eu tenho trabalhado muito mais do que antes. Eu e a Cristina, por exemplo, principalmente a Cristina, que está aqui lutando com toda essa aparelhagem e vendo como é que vai resolver esse programa, aquele programa, para poder fazer o que a gente tem tentado fazer, né? A gente, como eu estava dizendo outro dia para um amigo meu, disse assim, aqui eu vou dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, acordo 7 horas e toca a trabalhar no computador, etc. E não para, é um negócio que é incrível como a gente acaba trabalhando exageradamente, né? Mais do que se a gente tivesse no presencial. Mas faz parte, é uma coisa que é assim que acontece. Porque a minha vida com a música, ela começa basicamente aqui em Brasília, nos anos de 1960, mais ou menos 62, 1962. Aqui em Brasília, praticamente o trabalho começa realmente com o Madrigal de Brasília, que na época tinha sido o Madrigal da Rádio Educadora de Brasília. Vou contar um pouquinho da história. Antes do Madrigal de Brasília, existiu aqui com o Reginaldo de Carvalho um coral que ele criou aqui. Ele ficou algum tempo com esse coral, mas logo depois o coro acabou e alguns dos integrantes do coral, como é o caso do Estevão, por exemplo, e outros, vieram participar do Madrigal, acabaram vindo participar do Madrigal. O que acontece foi isso, essa atividade toda do Madrigal de Brasília, que é basicamente o propulsor de tudo que nós temos em relação à música em Brasília, essa é a grande verdade. Não, mas isso começou já com o maestro Livino de Alcântara, quando ele passou no concurso para a Secretaria, no caso, na época, era a Secretaria de Educação e Cultura do Distrito Federal. Ele passou em primeiro lugar e foi ser professor no CEMAB, em Taguatinga. Eu creio que um de vocês deve ser
regente, se não me engano, de um coral lá do CEMAB, que eu vi qualquer coisa, você lá, né? Pois é, o Livino começou exatamente no CEMAB. Assim que ele chegou em Brasília, ele fez esse concurso, passou e foi para o CEMAB. E ali, como sempre, essa é que é a grande verdade, é que o Livino, aonde ele andou, ele foi construindo rapidamente uma opção de coisas. E praticamente sozinho, não estou dizendo que era sozinho, sozinho completamente, mas contando com a ajuda de um, de outro. Então, é o caso, quando ele chegou no CEMAB, ele acabou fazendo um coro com os alunos, etc. Começou com orquestra, com algumas pessoas fazendo algum trabalho de orquestra, etc. Eu vou voltar um pouquinho antes, falando do Livino. Meu pai, Esaú de Carvalho, que era jornalista, que foi jornalista, ele já faleceu, vocês sabem, ele foi muito amigo do Livino de Alcântara no Rio de Janeiro. Vocês sabem, nós somos evangélicos. O Livino também era evangélico. Ele era de uma igreja, se não me engano, de uma igreja batista. Nós somos da Igreja Presbiteriana Independente, no meu caso e no caso do meu pai, né? E o que aconteceu é que lá no Rio de Janeiro ele começou, o Livino, junto com meu pai, acabaram criando a Associação Coral Evangélica do Rio de Janeiro. E com esse coro, ele conseguiu fazer, em frente ao Congresso Nacional, que naquela época era aquela construção que tem perto do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ali no lado, na própria Cindelândia. E nas escadarias, ele conseguiu colocar mais de 3.000, 4.000 pessoas cantando músicas evangélicas, coisas de coral, mas evangélico, no caso, né? Então, eles fizeram esse trabalho e, junto com isso, daí ele trouxe pessoas de orquestra, então tinha coro e orquestra. Então, o Livino, junto com o papai, eles começaram a fazer muito esse trabalho no Rio de Janeiro. Aí eu não sei por que razão, aliás, nesse ínterim, o Livino acabou também indo para São Paulo, indo para Minas Gerais, e criando a Associação Coral Evangélica nesses lugares. Não só foi só um ou dois lugares, não. Acho que ele foi para o sul também, não sei se para Curitiba, não sei exatamente que lugar. Eu sei que ele andou por vários lugares e onde ele foi, ele criava a Associação Coral Evangélica do tal lugar, né? Numa dessas aí, ele acabou vindo para Goiânia. Eu não sei o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, teve algum problema lá que eu não sei qual é. Eu sei que ele acabou vindo para o interior naquela época, antes de Brasília. Goiânia era longe, né? Era um negócio que ninguém nem sabia. Imagina, Mato Grosso, Amazonas, isso era nada. Brasília é que trouxe a aproximação desses lugares todos para o Brasil inteiro, porque fora disso não tinha. Eu me lembro de viajar daqui para o interior de Goiás e demorar coisas que são 200 quilômetros. A gente teve uma viagem que nós demoramos 36 horas para chegar. Vocês podem imaginar como é que era o negócio. Porque o ônibus lá quebrou, aí tinha que o pessoal andar a pé não sei quantos quilômetros para uma cidadezinha para ver se pegava alguém para vir aqui consertar, não sei mais o que. Assim era a época que eu cheguei aqui em Brasília, era desse jeito, né? Tudo não tinha nada, essas estradas eram praticamente impossíveis, eram picadas, eram coisas desse gênero. Com o tempo, isso foi se modificando e agora a gente viaja 200, 300 quilômetros, você viaja com 2, 3 horas, né? Mas imagina nós demorarmos 36 horas para chegar no tal do lugar, né? Mas era assim, esse era o interior do país. Nesse meio de coisas estava o Livino em Goiânia e depois ali junto com algumas pessoas em Anápolis.
E em Anápolis ele cria uma escola de música. Como sempre, aonde ele vai criando uma escola de música, né? Começa do nada, começa com algumas pessoas cantando, aí faz instrumentos para cá, para lá, daqui um pouco você tem um coro, tem uma orquestra, e é isso que ele fez em Anápolis. Então, quando foi a inauguração de Brasília, em 1960, o pessoal lá de Goiás sabia que ele tinha esse trabalho, convidaram ele para que ele viesse a Brasília trazendo o coro infantil que ele tinha lá. O ônibus quebrou no meio do caminho e ele acabou não chegando aqui. Mas isso eu sei porque a minha esposa é de Anápolis, estudou na escola de música de Anápolis, junto com ele. Era uma das que estavam com ele que acabou quebrando o ônibus e acabaram voltando para Anápolis e não vieram para cá, não estiveram presentes nas comemorações. Pois bem, como eu disse, o Livina, onde estava, aonde vai, ele vai construindo escolas. Então, foi o que aconteceu quando ele, então, resolveu fazer o concurso para a Secretaria de Educação e Cultura e acabou chegando no SEMAB, né? E aí lá ele começou, então, de novo a fazer escola. Começou a criar o coro, começou a criar o pessoal de orquestra, etc., banda. Acho que banda ele não chegou a fazer, mas ele começou a criar algumas coisas nesse sentido. E em 61, acho que em 61 ou no começo de 62, não me lembro exatamente qual foi a data, ele faz um concerto no Salão Vermelho do Hotel Nacional. Nesse dia, ele apresenta com o pessoal do SEMAB e mais alguns convidados de Anápolis, pessoas de Anápolis, e professores que ele foi trazendo de Minas Gerais, como é o caso, por exemplo, do flautista, meu amigo, eu esqueci o nome dele, o pai do Davidson, que está na direção da Escola de Música atual. Nivaldo. Exato. O Nivaldo foi um deles. Acho que o Benhur do violoncelo, que foi meu professor também, por exemplo, também veio nessa época para fazer esse concerto com ele, que eram pessoas que ele chamava para fazer algumas coisas ali em Anápolis, né? Ele organizou esse concerto no Hotel Nacional, no Salão Vermelho, e apresentou ali a missa, o Requiem do padre José Maurício Nunes Garcia. Eu estive nessa apresentação, meu pai também acabou indo lá, estava lá com ele, etc. Nós assistimos, foi muito bonito, foi uma coisa, praticamente Brasília não tinha nada, isso em 60, acho que foi 62, exatamente, né? Mas já eram 2 anos de Brasília, mas Brasília não tinha nada. Eu tinha estudado um pouco de música no Rio de Janeiro, por exemplo, mas aqui praticamente não fiz nada de música no começo dos anos 60 e 61. Eu estou em Brasília desde 1960, 1º de agosto de 1960. Meu pai foi um dos primeiros que se inscreveu para vir para Brasília, porque ele trabalhava no Ministério da Educação e Cultura, e ele foi um dos primeiros que se colocou na listagem para vir para Brasília. E por isso que ele chegou aqui antes da inauguração, ele chegou aqui no dia 15 de abril de 1960, né? E depois, em setembro, chegou a minha mãe com os meus outros irmãos, etc. E em setembro nós estávamos todos juntos de novo, graças a Deus, né? Pois bem, Brasília não tinha nada de música, escola de música, não tinha nada. Essa é que é a grande verdade. Tinha ali um trabalho do Reginaldo de Carvalho, como eu falei para vocês, que ele tinha um coral que ele estava organizando, mas que também não foi muito adiante. Teve vários problemas, etc. O coro acabou, tanto que muitos acabaram vindo para o Madrigal de Brasília. Alguns vieram fazer parte, né, do Madrigal de Brasília. Pois bem, o que acontece? Nesse período, sem nada, meu pai assistiu esse concerto e o papai estava, na época, como diretor da Rádio Educadora de Brasília, Esaú de Carvalho. Ele estava no MEC e ele estava como diretor da Rádio Educadora. Né? Hoje em dia nós temos internet, tem toda essa coisa arada que nós estamos aqui conversando com várias pessoas ao mesmo tempo. Naquela época, o negócio não era fácil, né?
A rádio era muito importante, que era a forma como você chegava adiante. Então, ele, como diretor da rádio e amigo do Livino, assistindo esse concerto, ele falou para o Livino, disse, Livino, vamos fazer o coro da Rádio Educadora. Aí ele disse, mas não sei o que, é complicado, é difícil. Não, vamos embora e tal. Aí começou, então, o Madrigal da Rádio Educadora de Brasília, Educadora de Brasília. É assim que começou o Madrigal de Brasília, dessa forma. E ali, junto com o papai, a gente, então, começou a... Todos os dias da semana tinha ensaio, né, de segunda até sexta, e no sábado, todos os sábados, a gente se apresentava na Rádio Educadora. Fazia um programa não muito comprido, claro, que não dava tempo. Quando ele começou, a maioria não sabia nem música direito, estava estudando ainda, aprendendo a ler as coisas, etc. É assim que começou o Madrigal, mas com o repertório todo que ele trazia, um repertório complexo, né, de renascença, música romântica, do período romântico. E ele começou a fazer esse trabalho. E todo sábado nós tínhamos apresentações na Rádio Educadora de Brasília. Pois bem, eu então comecei a trabalhar junto com o Livino, quer dizer, ele me chamou para estar junto com ele, e eu comecei a trabalhar como copista. Eu não sabia nada. Essa que é a verdade. Assim, estava começando. Então eu comecei a ser copista. Naquela época, eu não sei se algum de vocês vão se lembrar e vão morrer de rir, né? A gente, antigamente, no tempo do Bach, nos anos de 1800, né? E no começo dos anos 1900, começo de 1900 nem tanto, mas nos anos de 1800, você tinha que fazer uma cópia para cada um, né? Se você tinha 30 coristas, por exemplo, você tinha que fazer a cópia do soprano, entregar para um. Aí tinha que fazer uma segunda cópia para o outro soprano. A cópia para um baixo, a cópia para o outro baixo, e assim vai. Isso para o coro, né? O pessoal da orquestra é a mesma coisa, tinha que ter uma cópia para a primeira estante do violino, aí você tinha que fazer outra cópia na mão para o segundo violino e assim por diante. Não tinha xerox, não tinha nada disso, então tinha que fazer cópia por cópia. Por incrível que pareça, em 1960 era mais ou menos isso daí. Não estou falando de 1900, não. Estou falando de 1960, imagine, hein? 61, 62. Tinha que fazer cópia para as pessoas, né? E foi assim que eu comecei a fazer cópia de música. Nós usávamos, felizmente, era um pouco melhor do que antigamente, porque a gente usava o famoso cachaçinha. Eu não sei se vocês conhecem o cachaçinha. Cachaçinha era aquele mimeógrafo a álcool, por isso que eles chamavam de cachaçinha, certo? Então, ali era formidável, eu não tinha que fazer uma cópia para cada um, né? Eu fazia uma cópia no negócio e a gente rodava aquilo ali, 3, 4 cópias, acabou-se a cachaçinha. Tinha que fazer outra cópia para poder colocar no cachaçinha, fazer mais umas 3, 4 cópias de novo, fazer mais outra cópia, e assim vai. Eu vivi esse tempo, certo? E assim eu comecei a fazer música, a estudar música realmente, e aí acabei cantando no Madrigal, né? Porque eu estava lá o tempo todo, então comecei a cantar no Madrigal também. Então, o Madrigal da Rádio Educadora é que realmente começou o grande trabalho musical que nós podemos ter aqui em Brasília. Eu me lembro, por exemplo, logo no começo do Madrigal, o Livino resolveu fazer uma apresentação em frente à torre de... Aliás, não era em frente à torre, isso foi depois. Ele resolve fazer uma apresentação no Natal, com músicas de Natal, etc. E a gente vai um grupo do Madrigal, sempre cantar em várias escolas pelo Distrito Federal. Escolas em Brasília, no plano piloto, e fora do plano piloto,
para a gente ensinar as crianças a cantarem aquelas músicas, né? E a gente, então, juntou esse pessoal todo ali na Praça 21 de Abril. É uma praça aqui perto de onde eu moro, certo? Pois bem, foi uma noite memorável, muito interessante, inesquecível, porque juntou-se um monte daqueles meninos cantando, né? E ele trouxe uma banda, não sei se da polícia, enfim, ele conseguiu lá alguns músicos e juntou esse pessoal todo e nós fizemos essa apresentação ali na Praça 21 de Abril. Era interessante que vocês sabem que em dezembro em Brasília chove, né? Brasília não tem esse negócio, dezembro chove, quase sempre no dia 24 de dezembro está chovendo. É difícil o Natal que você não passa sob chuva, né? Em Brasília não é fácil. Tem algumas vezes que acontece de não ter, mas a maioria tem, né? E a gente estava com medo desse negócio da chuva, né? E se chover, como é que vai ser, né? E se chover, aí ele fala, não vai chover não, não sei o que, tal. E a gente foi para lá. Aí eu sei que a polícia colocou aqueles holofotes antigos que ficavam rodando, sabe? Aqueles que têm uma iluminação grande, então para iluminar o palco. E aí ele rodava, aquele negócio rodava pela cidade e tal, e iluminava o palco e tal. Pois bem, fizemos o concerto, não choveu, graças a Deus. Acabou o concerto, né? O povo aplaudindo e tal, não sei, começou a chuviscar. Menina, foi uma correria, corre para cá, corre para lá, não sei mais o que lá, e a chuva foi aumentando, e com aqueles holofotes, aquela chuva parecia neve. Foi a coisa mais impressionante que a gente já viveu. Eu disse assim, poxa, parece neve, parece neve. Olha o Natal aí. E a gente, então, viveu essa experiência que é totalmente impossível de viver de novo. Não, é uma coisa inexplicável. Mas foi realmente fantástico e o Madrigal começou a ter uma atividade musical dentro da cidade muito grande, né? E o Livino acabou saindo do CEMAB e veio para o Elefante Branco, que é uma outra escola. Também fui aluno na escola do Elefante Branco. Vocês devem conhecer o Elefante Branco, claro. E ele foi professor aí no Elefante Branco. Então, durante muito tempo, o Madrigal então passou a ensaiar realmente no Elefante Branco e foi desenvolvendo o trabalho. Por incrível que pareça, no Elefante Branco nós tivemos pessoas maravilhosas no Madrigal, que até hoje tem muitos deles, hoje alguns já morreram, outros foram embora daqui, etc. Mas, por exemplo, tem uma pessoa que foi meu colega, eu cantava no tenor e ele sentava do meu lado, que é o da música popular. Ney Matogrosso. Vocês já devem ter falado, já devem ter ouvido falar dele. Ney Matogrosso sentado do meu lado. Ele era tenor. Ele trabalhava no hospital. Umas coisas assim interessantes que é difícil de explicar também. Por exemplo, na casa onde eu estou aqui, onde eu estou agora, essa casa pertenceu, ou ela tinha sido alugada, ou era a dona, não sei, Dona Wanda Oiticica. Vocês devem se lembrar dela, professora de técnica vocal, né? Pois ela era professora, foi professora na escola, acho que foi professora na UNB também. Eu sei que ela morava aqui, nessa casa onde eu estou. E exatamente nesse escritório onde eu estou, por exemplo, um pouco ali adiante, o Ney Matogrosso dormia, né? Então, porque ele trabalhava no hospital. Então, são coincidências assim que a gente não explica. Como é que a minha sogra veio parar aqui, comprou essa casa, como é que eu vim parar no final, que eu sou o dono da casa aqui, né? A família toda, nós continuamos aqui nessa casa. Isso é inexplicável, ninguém sabe explicar isso. São coincidências interessantes que acontecem na vida da gente. Pois bem, o Madrigal continuou fazendo. Nem Mato Grosso, eu me lembro, tem coisas interessantes, assim, por exemplo,
eu não sei o que aconteceu, que de repente o Livino ficou zangado, pegou, num dos ensaios, pegou a cadeira e ia jogar essa cadeira em cima do Ney Mato Grosso, e ele disse: joga, joga! Aí o Livino deixou a cadeira de lado, aí ele disse: pois olha aqui, o senhor vai me ver, vai me conhecer muito bem, eu vou ser um cara famoso e vocês vão me conhecer muito bem. Aí ficou zangado, saiu, foi embora, não sei o que lá, e daqui a um pouco ele estava nas televisões, e como a gente já sabe, né? Essas coisas acontecem, são coisas interessantes. Mas o Madrigal continuou o seu trabalho e pouco a pouco, meu pai deixou a direção da Rádio Educadora de Brasília, a Rádio Educadora ficou com outras pessoas, aí veio uma pessoa do Rio de Janeiro, da Rádio do MEC, no Rio de Janeiro, e nesse período ele questionou por que tinha que ter um coro na Rádio Educadora, se tinha um coro na rádio do Ministério da Educação e Cultura no Rio de Janeiro. Então ele disse que não precisava de um coral lá, não. Não precisa de coro aqui. Tem o coro da Rádio Ministério, não tem que ter coro aqui, não. E acabou com o coro. Então, nesse momento, nós nos juntamos, aquele negócio todo, e fizemos acabamos criando o Madrigal de Brasília, que é uma instituição que veio do Madrigal da Rádio Educadora e agora passa a ter o nome de Madrigal de Brasília. Então, essa é a história do Madrigal. O Madrigal, o Livino, muitas pessoas não entendem, eu falo o tempo inteiro, digo assim, olha, por causa do Madrigal, é que a gente tem a oportunidade de ter a Escola de Música de Brasília como a gente tem hoje, de ter um movimento coral como a gente está tendo em Brasília. Só quem viveu o período Madrigal é que sabe o quanto que o Madrigal fez. Maria vai se lembrar muito disso, né, Maria de Barros? Né? Você vai se lembrar disso que eu estou falando. Né? O tempo inteiro a gente cantava em vários ministérios. Toda hora era numa secretaria, ou era na Secretaria de Educação, ou era no Tribunal do Distrito Federal, ou era para o governador, ou era não sei para quem. Toda hora a gente tinha apresentações em vários lugares, nos ministérios, chamavam a gente, lá ia o Livino com o Madrigal cantar, e com isso a gente foi abrindo espaço. O Livino foi conseguindo abrir espaços para que tivesse música realmente, que começasse a fazer música em Brasília, porque até então não se fazia, não tinha nada. Né? Como eu disse para vocês, quando eu cheguei aqui, não tinha nada, nem coro, nem orquestra, nem coisa nenhuma. Isso tudo foi sendo criado aos poucos. Né? Nenhum governo fez isso. Né? Essa que é a verdade nua e crua. Né? Pois bem, então o Madrigal continuou cantando em vários lugares e, com isso, abrindo espaço. Até que o Livino se entusiasmou, estava entusiasmado e queria criar uma orquestra em Brasília. Aí começa a saga da orquestra aqui em Brasília. Né? De novo, meu pai entra na história e, junto com o Livino, eles criaram a Orquestra Filarmônica de Brasília. Aliás, a Orquestra Sinfônica de Brasília, Filarmônica não, Sinfônica de Brasília, mas era como se fosse uma filarmônica. Mas a ideia era conseguir verbas de governo, essas coisas todas, para poder fazer a orquestra como tinha que ser. Né? E tinham vários músicos que tinham vindo. Aliás, deixa eu aproveitar para falar uma coisa muito importante. Nesse começo de Brasília, também, principalmente nos anos 60 até 61, 62, 63, 64, a Universidade de Brasília estava com o Darcy Ribeiro como reitor e ele convidou o maestro Cláudio Santoro para ser o diretor do departamento, criar o departamento de música e ser o diretor do departamento de música da Universidade de Brasília. E nesse tempo, então, o Santoro começa realmente a organizar e a criar o departamento.
Então, estava aqui o Livino trabalhando com essa ideia do madrigal, fazendo essas coisas lá no Elefante Branco, começando também com atividade instrumental, um pouco, né? E tal. E, ao mesmo tempo, ali no departamento de música, o Santoro estava criando já alguns movimentos, né? E por isso que ele acaba trazendo alguns dos professores que nós tivemos durante muito tempo aqui em Brasília, ele traz para o departamento de música e alguns continuaram, outros foram embora, etc. Mas isso acontece assim mesmo, né? Até que chegou o período da Revolução em 64, e aí o Livino, o Santoro acaba indo embora, e o departamento de música de Brasília continua com outras pessoas, etc. Esse já é uma outra vertente, um outro lado, vamos dizer assim, né? Isso no Madrigal. Bom, mas o Madrigal continuou o seu trabalho. E aí a luta para se tentar criar alguma orquestra ali. Aí vem o período dos anos 67, 68, 69, onde se tenta criar essa Orquestra Sinfônica de Brasília. O presidente da orquestra acabou sendo o meu pai, aliás, por isso que, aliás, desculpe, era a Fundação Orquestra Sinfônica de Brasília, FOSB. Por que fundação? Porque o Livino tinha alguns instrumentos, uns instrumentos e algumas coisas, e ele traz esse instrumental e entrega para ser criada a fundação. Vocês sabem que a fundação precisa de ter um patrimônio para que possa ser criada, né? E com esse patrimônio é que então se cria a Fundação Orquestra Sinfônica de Brasília, a FOSB. Tá, muito bem. Mas alguns problemas aconteceram que o negócio não vai muito bem adiante, tem dificuldades, aí dá uma certa parada. O Livino ficou com raiva lá de algumas coisas que aconteceram, e ele resolve dizer assim: pois eu vou criar, vou dar um jeito de criar músicos nessa cidade, e nós vamos fazer uma orquestra com músicos aqui, não sei o que e tal. E aí ele começa realmente a fazer a Escola de Música de Brasília. Essa aqui é a grande verdade. A Escola de Música de Brasília começa ali atrás aqui na Thomas Jefferson, ali é 5, né? 905 por ali. Ali atrás tem aquele... Como é o nome daquela escola? Não, Mackenzie não, é aquela escola católica que tem... Eu esqueci o nome dela ali. Tem aquele santuário de Nossa Senhora de Fátima, se não me engano, né? É o La Salle, né? Se não me engano. Pois é, tem o La Salle. Atrás do La Salle tinha, acho que ainda tem até hoje, feito um negócio de freiras ali, onde as freiras davam umas certas aulas, etc. Elas tinham um trabalho ali. Eu não sei como o Livino conseguiu, com o pessoal dessas freiras, a fazer o trabalho que ele estava querendo fazer de escola de música ali, nesse lugar. Então, muitos que vieram dar aula, é o caso do Nivaldo, o caso do Benhur e outras pessoas com quais tenho falado, que começaram a dar aula, porque não tinha muita sala, não. Então, as aulas eram dadas, às vezes, debaixo da árvore, no corredor, e assim vai. Eu me lembro de ter visto tantas vezes os professores dando as aulas deles desse jeito. Depois de algum tempo, depois de alguns meses, acho que um ano, coisa que valha, o Livino acabou indo para um centro espírita que tem na L2 Sul. Ele teve uma amizade ali, o pessoal, ele acabou indo para lá com a escola de música, né? Lá também, a mesma coisa, não tinha muito espaço, muitos deram aula também debaixo da árvore, aqui no corredor, etc. Depois ele acaba, com pouco tempo depois, ele acaba vindo para 905 Sul de novo, ali na Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília, onde está a Igreja Presbiteriana Nacional hoje. Só que onde está o templo hoje, tinha um templo muito pequenininho, atrás, assim, e na frente eles começaram a criar alguns tipo instituto, etc. E aí o Livino conseguiu
começar esse trabalho nesse lugar. E a escola, então, se desenvolve bastante nesse lugar e depois, com o tempo, ele consegue com a secretaria e eles, então, acabam indo para a L2 Sul, onde vocês sabem que está a Escola de Música hoje, né? E ela começa a desenvolver o seu trabalho. Nessa confusão toda que acontece com a orquestra, isso, aquilo, outro, o Madrigal estava sempre presente. E sempre cantando para A, para B, para esse grupo, para aquele grupo, com isso na tentativa de conseguir verbas, de conseguir lugares, de conseguir, enfim. É o Madrigal de Brasília que foi fazendo isso daí. O movimento coral de Brasília não está só com o Madrigal, claro, né? O Madrigal acabou criando, incentivando, motivando vários outros coros que começaram a aparecer em Brasília, né? O Nelson Matias, por exemplo, ele acaba conseguindo fazer um trabalho muito interessante mais adiante, né? Com o coral do SESI de Taguatinga, né? Ali ele faz um trabalho realmente muito... O coral do SESI foi um coral muito importante também no cenário de Brasília, no caso, né? Madrigal, com o Madrigal, nós chegamos a viajar para vários lugares. Ele passou a ser uma referência para o Brasil, por incrível que pareça. Muitos não acreditam nisso, mas eu vivi isso daí, cantando com o Livino desde o começo, desde 62, né? A gente foi vivenciando essas coisas. Por exemplo, nós participamos, eu não me lembro qual é o ano, mas nós participamos no Rio Grande do Sul de um dos festivais que tinha do Rio Grande do Sul. A turma não conhecia nada, eles não... Brasília, eles pensavam que Brasília... como é que pode ter alguma coisa em Brasília, né? Esses caras estão pensando que fazem alguma coisa de música, etc. Foi uma surpresa para eles muito grande. Nós cantamos Bach, o moteto número 1 do Bach, que não era, o moteto número 6 do Bach, que não é fácil, é muito difícil, e várias outras obras. Eles ficaram embasbacados, eles disseram: como é que vocês têm isso em Brasília? Nós temos. Nós temos, o responsável é esse cara aqui, que era o Livino, certo? E aí, então, o Madrigal acabou fazendo com que Brasília fosse respeitada em termos de atividade coral, etc., no Brasil todo. Eu me lembro, por exemplo, que uma vez nós fomos cantar em São Paulo, eu não me lembro qual era a atividade, mas acabamos cantando numa televisão lá. E eles da televisão ficaram sem entender como é que Brasília tinha um coro daquele. Certo? Foi um elogio enorme, falaram demais, e aí queriam que a gente voltasse várias vezes a São Paulo, etc., mas isso não era muito fácil, né? Também apresentamos, o Madrigal de Brasília também viajou para o Rio de Janeiro, uma das vezes, para fazer parte de um programa que tinha todo domingo de manhã, que era o Concerto para a Juventude. E isso era televisionado, depois as cópias, acho que eles mandavam para vários lugares das outras televisões, né, da TV Globo, no caso, que era a TV Globo que estava fazendo isso, né? Então, várias pessoas no Brasil inteiro assistiram o Madrigal por causa desse concerto para a juventude que a gente fez na TV Globo, no Rio de Janeiro, né? Foi um concerto para nós assim memorável, porque foi engraçado. Nós acabamos hospedados num colégio que tem para surdos e mudos no Rio de Janeiro. Não sei se tem alguém que viveu essa época que eu vivi daqui de vocês, mas foi muito engraçado porque a gente chegava nesse lugar e o barulho era enorme, né? Mas, gente, isso aqui não é colégio de surdo e mudo? Mas a barulheira era enorme, porque como eles não ouvem nada, eles conversam gritando.
Isso é 10 horas da noite, 11 horas da noite, qualquer hora. A gente não conseguia dormir direito de tanto barulho que era. Isso no Colégio de Surdos e Mudos, vocês podem imaginar. Madrigal já esteve também, depois disso, esteve outras vezes no Rio de Janeiro. Uma delas, nós estivemos apresentando, agora não estou me lembrando qual foi a música, uma peça que nós fizemos com coro e orquestra, com um maestro alemão. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele, mas ele tinha o coral da Rádio Ministério da Educação. Se lembra que o Madrigal acabou virando o Madrigal de Brasília? Pois bem, daqui a pouco está o Madrigal de Brasília junto com o coral da Rádio Ministério da Educação. Mesma coisa. Quando a gente chegou lá para cantar e a gente ia ensaiar ali atrás de onde está a Sala Cecília Meirelles, tinha uns lugares ali que a gente ficou hospedado ali e a gente ensaiava lá, nesse lugar, né? O pessoal da Rádio Ministério da Educação morria de rir, achava que a gente era qualquer um. Dizia assim, esses camaradas não cantam coisa nenhuma, sei o quê, onde é que já se viu? E ficavam nisso. Até que a gente chegou e eles não estavam sabendo muito bem a música, coisa nenhuma, e a gente é que segurou o negócio. Eles passaram a respeitar, muitos vieram tentar cantar junto com a gente, etc. Por incrível que pareça, é uma coisa engraçada. Nós fizemos como é que é o nome? Não era oratório, é uma cantata, não era cantata, era uma espécie de, era uma peça do Mozart, se não me engano, não, nem Mozart. Eu vou me lembrar, quando eu me lembrar eu falo para vocês. Essa peça é uma fantástica e esse regente alemão com solistas alemães, a orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E depois nós ainda voltamos uma outra vez para cantarmos trechos do Descobrimento do Brasil, do Villa-Lobos. Lá vai o Madrigal de novo no Rio de Janeiro cantar Descobrimento do Brasil, com o regente brasileiro e a orquestra lá sinfônica brasileira, se não me engano, a do Teatro Municipal mesmo. Enfim, o Madrigal, acabou que o Madrigal passou a ser uma referência em muitos lugares no Brasil. Era muito respeitado, todo mundo realmente sabia o que era o Madrigal, e por causa do Madrigal a gente acabou conseguindo motivar outras atividades de coro em Brasília. Uma delas, que começou com o Davi Juncker, e ele sabe disso, é o coral da UNB, que começou ali dentro do departamento de música. Ele pode falar melhor do que eu, mas eles começam a criar um coral com o Davi à frente, que envolvia muitas pessoas, e eles criaram um coro muito grande. Desse coro grande, ele pega um grupo menor e cria praticamente o coral do UNB, né? E esse grupo maior acaba que começa a fazer um movimento em Brasília, que é cantar nas praças e nas quadras música de Natal, né? Então, é um coro enorme que foi criado para fazer música de Natal em Brasília. E o Davi, então, cria o coral da UNB, até que ele vai para os Estados Unidos, e o coral da UNB ficou um tempo com o Davi Juncker, não, com o Matias, com Nelson Matias, e depois o Nelson sai, e aí eles me convidaram para ser o regente do Madrigal, do coral da UNB, que é o período de 1985, 86, 85. Eu estava saindo da Orquestra do Teatro Nacional e então acabei aceitando e começamos a fazer esse trabalho, junto com o professor de técnica vocal, que é grande amigo, hein? Frias, exato, Francisco Frias, né? Eu e o Frias, a gente começou a fazer um trabalho enorme, fizemos muitas coisas, realmente, o Coral da UNB, com o Coral da UNB viajamos para vários lugares no Brasil, e com o Coral da UNB, eu estava falando outro dia até para o grupo que nós temos, né?
que foi com o coral do NB que a gente abriu o espaço para ir para o exterior, porque até então nenhum coral de Brasília teria feito nenhuma viagem. Mas é com o Coral de Brasília que a gente vai participar de um festival que tem no México, na cidade do México. E a gente sai daqui nos aviões da Aeroperu, desce em Lima, no Peru, passamos 1 ou 2 dias ali, fizemos vários contatos, cantamos em vários lugares, e depois a gente segue para o México e participamos desse festival. Não era um concurso, era um festival. Tanto que o coral da UNB tinha que fazer concertos em vários lugares. Então, fizemos um concerto memorável e inesquecível na Catedral do México. Esse realmente foi um concerto muito, muito interessante, muito emocionante para nós todos, tanto para mim quanto para os coristas. Nós fizemos esse concerto. A Catedral do México, não sei se vocês conhecem, mas é uma coisa interessante, porque quando eu olhei aquela catedral, eu digo, Deus me livre, como é que a gente vai cantar aqui? Madrigal é um grupo pequeno, como é que vai cantar nesse lugar? Aí nós chegamos na catedral, eles colocaram a gente num auditório, numa capela que eles tinham. Era bem menor, mas esse bem menor era grande e a beça, já era uma coisa enorme. Imagine a catedral, né? Pois bem, nós fizemos esse concerto nesse lugar, foi muito, muito bonito, muito bonito. E fizemos música brasileira, com compositores brasileiros, música estrangeira, de vários períodos, né? Isso com o madrigal, com o coral do UNB. Assim, a gente abriu praticamente esse espaço. Depois, por causa desse negócio, aconteceu que vários outros coros começam a viajar também. Tá? Mas até então, nenhum coro, nem mesmo o Madrigal, tinha feito isso daí. Madrigal viajou muito no Brasil, né? Mas fora do Brasil não tinha viajado, não. Depois viajou. Madrigal já viajou para vários lugares. Então, esse era o coral do NB, que começou ali com o Davi, com o pessoal ali. Agora, voltando atrás, a minha vida com o coro, com a música, de um modo geral, o pessoal queria ouvir um pouco da minha história, então por isso que eu estou contando. Na hora que vocês cansarem, vocês falam, chega, muito obrigado. Mas interessante que eu nunca pensei de ser regente de coro. Eu já falei isso muito para os corais com quais eu dirijo. Nunca pensei de ser regente de coro. Eu queria, na realidade, o meu sonho, a minha ideia inicial era sempre ser um piloto de caça. Imagine, hein? Eu devia estar na guerra com um avião de caça lá matando todo mundo, etc. Isso é o que eu queria ser, era a minha ideia. Mas piloto de caça com óculos não dá. Aí eles falaram, pode esquecer que você não vai conseguir nunca ser um piloto, porque você usa óculos. Então, eu desisti da ideia de ser piloto, então eu disse, então eu vou construir avião. Então, eu passei a ter a ideia de construir não avião, mas foguetes. A minha ideia era construir foguetes para levar foguetes para fora, para o espaço, para a Lua, para Marte, fosse para onde for, certo? E então eu teria que ir para São Paulo para estudar nesse colégio que tem ali no interior de São Paulo. Eu ando me esquecendo dos nomes desse povo, tudo, é o ITA, exatamente. Eu pensei de ir para o ITA e comecei a me preparar para isso daí, certo? Só que nesse meio termo, 62 também, pelo ano de 62, minha mãe, que era pianista, ela estudou na Escola Nacional de Música, foi pianista, muito boa pianista, faleceu no ano passado e até, por incrível que pareça, mesmo com Alzheimer, ela sentava no piano e tocava algumas coisas. Então, vocês vejam como a música tem uma importância fantástica e fundamental para o cérebro humano, que ninguém dá esse valor, que é inacreditável como a gente consegue memorizar, gravar, e está tudo dentro da mente da gente e ela não sai, ela continua lá, né? E mesmo minha mãe não piorou tanto no Alzheimer, por exemplo,
Uma das razões é porque ela fez música a vida inteira, de alguma forma. E essa é uma das coisas que os médicos têm falado demais, que pode evitar ou fazer com que essas doenças aconteçam muito mais remotamente ou com muito menos problema, ou talvez nem ter. Quem faz música tem essa vantagem, né? E, no entanto, as pessoas não entendem isso, né? E os nossos governantes também não. Por isso que nós não temos mais música nas escolas há muito tempo. E aí, obviamente, música passa a ser um negócio que, por que música? Para que isso? Né? E esse pessoal que hoje dirige o país, que hoje são donos de empresas e de fábricas e de tudo mais, são as pessoas que questionam para que ter coro. Para que ter coro? Para que ter orquestra? Para que fazer música? Não precisa de nada disso, eu nunca tive disso, nunca precisei disso. Né? E é por isso que nós estamos vivendo esse problema que a gente está vivendo. Né? A luta dos professores de professores de educação musical para tentar voltar com a música nas escolas. Chegamos a ganhar isso daí no Congresso Nacional, acho que pelos anos de 2006, 2005, se não me engano. 2009, né? 8. 2008, então. Eu me lembro que eu fui no Congresso, no Senado, e o senador Cristóvão Buarque estava do nosso lado lutando para que isso voltasse. E ele era o que estava escrevendo sobre o assunto e defendendo essa ideia junto com o pessoal da Associação de Educação Musical, né, do Brasil. E a gente já conseguiu, graças a Deus, foi aprovado. Mas o ministro da Educação da época conversou com o Lula para dizer que era um absurdo fazer isso daí, porque eles não tinham como fazer essa lei funcionar, né? Que não tinha professor para isso, não sei mais o quê, então que seria uma coisa impossível. E aí, então, eles colocam um adendo no que o Lula acabou aprovando, né? Eles colocam um adendo que qualquer um que fizesse música à noite ou não sei o quê poderia dar aula de música. Gente, isso a gente fica desse jeito. Mas tudo bem, lutou-se para que, mesmo com essa coisa, a gente desenvolvesse essa atividade para que voltasse a música na escola. E há 2 anos atrás, acho que no ano passado, ou há 2 anos atrás, acabaram de novo com a música na escola. Estamos de novo no ponto zero. Né? Então, como eu falei uma vez numa entrevista, ele chega ali assim, agora, maestro, então está resolvido o problema? Agora nós vamos ter tudo? Eu digo assim, sim, daqui a 40 anos, se nós continuarmos tendo isso aí, vamos ter todas essas coisas de novo. Mas o senhor está sendo muito pessimista disso, eu estou sendo muito otimista, porque se nós demoramos quase 40 anos para destruir tudo, não ter mais nada, vai levar uma geração para isso, são mais 40 anos. Se não acabar com tudo, daqui a 40 anos nós teremos de volta o trabalho musical e a importância que isso tem para todo mundo. Mas, infelizmente, acabaram de novo. Né? Lá se vão mais 40 anos para tentar alguma coisa. E assim vai. Mas, voltando lá para trás, minha mãe o pastor da minha igreja chegou e chamou minha mãe e disse assim, Dona Marilisa, faz o coral da igreja para cantar no Natal. Ela disse, não, a senhora toca piano, a senhora pode fazer, então faz o coral da igreja. Aí juntou-se um grupo lá e ela fez o coral da igreja, cantaram no Natal. Aí disse, que beleza, dona Marilisa, agora a senhora, vamos manter o coro, vamos manter esse grupo. Aí ela foi trabalhando com o coral mais um pouco, etc. e tal. Até que um dia lá em casa, ela chegou e disse assim, vou acabar com esse negócio, chega! Minha mãe era muito brava, não sei se vocês conheceram ela, mas bastava um olhar dela assim que a gente ficava morrendo de medo. Né? Aí ela chegou e disse, eu vou acabar com isso, não tem mais nada, vou acabar com esse coro. Mas por quê, mãe? Eu fiquei desesperado na hora que ela falou isso. Eu estava cantando com ela no coral e tal.
Aí ela chegou e disse, não, porque o pessoal não estuda coisa nenhuma, não aparecem para o ensaio. Vocês conhecem essa história, não conhecem? Né? Não aparece para o ensaio, não vem. Um resolve vir, o outro não vem. Quando vem, não sabe nada. Não sei, a gente tem que começar tudo de novo. Ah, eu não aguento mais isso, não quero saber desse negócio, não. Vou mais, não. Aí eu digo, não, mãe, não faz isso, não. Diz assim, não, acabou, não vou fazer mais. E isso, quando a minha mãe falava um negócio desse, estava decretado, né? Aí eu digo, mãe, não pode uma coisa dessa. Aí ela diz, não, não vou, não vou. E continuou insistindo assim, então faz o seguinte, mãe, me ensina como é que faz esse negócio, que eu pego o couro. Ela olhou para mim e disse, você pega o couro? Se a senhora me ensinar como é que faz, eu pego. Imagine, um cara que não sabia nada, resolver pegar um coral, né? E ser o regente do coro. Foi assim que começou tudo. Ela disse, pois então tá bom, olha, é assim, você faz não sei como, e eu acabei indo para frente do coro. Gente, não me pergunta o que aconteceu com esse coro no dia, porque eu tremia da cabeça aos pés. Eu só me lembrava assim, dizia assim, meu Deus, esse negócio não acaba, eu acho que eu vou cair, eu acho que eu vou desmaiar, eu acho que eu não sei o quê. Pergunta para mim como é que se eles cantaram bem, se cantaram afinados, se cantaram. Não sei dizer para vocês, porque eu só dei graças a Deus quando acabou. Aí eu sentei correndo antes que eu acabasse de cair no chão. Essa foi a minha primeira experiência como maestro de coro. Não foi fácil, vocês podem ter uma ideia. Aí meu pai chegou no ano 65, no começo de 65. Isso que aconteceu no ano de 64, mais ou menos, no meio de 64 para lá. Eu já estava no Madrigal cantando, já sabia um pouco de música, porque eu estava copiando todo dia, então eu já sabia como é que funcionava esse negócio, né? Então, eu vou parar. Meu pai me inscreve num curso que tinha perto de São Paulo, numa cidade chamada Jandira. Quem dava esse curso era o João Wilson Faustini. Não sei se vocês já ouviram falar dele, ele está muito velho, é uma pessoa fantástica. Ele criou vários exemplares quando ele esteve nos Estados Unidos. Ele traduziu muitas músicas para o português. Esse cenário chama-se Os Céus Proclamam. Os Céus Proclamam. Ele fez 5 volumes desses Céus Proclamam. Tem música de grandes compositores e também músicas dele e de compositores brasileiros, música sacra, certo? Fantástico. Depois disso, ele ainda fez mais uns 2 ou 3 outros exemplares, mas principalmente esses 5 exemplares dos Céus Proclamam. E eu me lembro, abrindo um parênteses rápido, né, que uma vez ele esteve aqui em Brasília, o João Wilson Faustini, e conversando com ele foi lá na nossa igreja, e o coro cantou, aproveitei para cantar algumas coisas do Céus Proclama que a gente usava, e aí depois, não sei como, na conversa que nós estávamos, eu perguntei para ele, quando é que o senhor vai criar o 6º volume? Porque eu estou interessado no 6º volume. Ele disse, não vou criar. Mas por quê? Aí eu fiquei numa ducha de água fria, né? Eu disse, puxa, eu estou pensando que nós vamos ter aqui um 6º volume. Eu disse, não vou fazer porque eu não consigo pagar isso mais. E essa é uma das coisas, Davi deve se lembrar, que nós estávamos falando muito nos congressos dos regentes de coros, né? Da ABRC. Se lembra disso? Desde daquela primeira vez que nós fizemos a convenção, primeira convenção, para criar a BRC, uma das coisas era que nós precisamos valorizar os compositores e o pessoal que escreve, que temos que pagar, não tirar xerox, etc. e tal, né? Ele falou assim, olha, eu não vou fazer porque os livros todos que eu tenho, que foram feitos pela imprensa metodista, estão lá guardados. Ninguém compra.
mas todo mundo faz. Onde eu chego tem xerox, cada um pior do que o outro, porque tira um xerox, do xerox, do xerox, do xerox, vai ficando cada vez pior. Ele disse, pois bem, eu disse, onde você tirou? Ele disse, eu tirei cópia do fulano, que tirou não sei de quem, que não sei o que lá, ppp, e eu não tenho mais dinheiro para sustentar isso daí. E a própria imprensa metodista não quer fazer porque não vende. Então, resultado, ele não conseguiu fazer, e com isso nós perdemos uma oportunidade maravilhosa de ter um repertório fantástico à mão, e não temos por causa disso daí. São essas coisas que acontecem. Pois bem, eu fui ter aula então com o João Faustini, e lá em Jandira foi onde eu realmente tive as primeiras aulas de regência com o João Wilson Faustini. Esse foi meu professor de regência realmente, né? O que a minha mãe ensinou era muito incipiente, só dava para a gente começar a ter uma ideia do que era, né? Ela não era regente, né? Ela era pianista, então não era regente realmente. Então eu e meu irmão fomos fazer esse curso e fizemos esse curso, e ali onde eu regi as primeiras coisas, etc., onde eu tive conhecimento de algumas coisas do repertório de coral, que eu até então não conhecia, porque a gente está em Brasília, principalmente nos anos 60, a gente estava isolado do mundo, né? Eu falo muito para os meus alunos, para as pessoas que têm aula comigo, eu digo assim, olha, vocês são sortudos. Hoje em dia você pode ouvir, né, nós todos, né, mas quem está começando pode ouvir uma orquestra filarmônica de Berlim. É só abrir aqui a internet, Orquestra Filarmônica de Berlim, com Cláudio Abbado, com não sei mais quem, e não sei o que. Aí você abre aqui, você pode ouvir a Orquestra de Chicago, não sei mais o que lá. Você abre de novo, você pode ouvir o coro lá de Londres, não sei o que lá. Você abrir o coro, você vê o que está acontecendo na Rússia, né? Hoje a gente tem essa possibilidade. Antigamente, nos anos 60 e os anos 70, meus caros, para poder assistir uma orquestra, eu tinha que viajar para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, pelo menos, né? Então, era uma viagem enorme, que custava mais de 20 horas. Naquela época, não era uma viagem rápida, como a gente tem hoje, né? Não, era viagem complicada, né? Tinha avião? Tinha, mas era muito caro. Então, na época, não dá para ficar viajando de avião toda hora, né? Hoje é mais fácil, mas qualquer coisa que eu queria fazer, eu tinha que viajar para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para ver uma orquestra. Eu, por uma sorte, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. Meu tio é o maestro Eleazar de Carvalho, é um dos pioneiros da música instrumental no Brasil, não só instrumental, da música no Brasil. Eu sempre falo para muitos que querem estudar no exterior, etc., e viajar e tudo mais, eu disse, olha, se não fosse por causa do Eleazar, vocês não teriam a oportunidade que vocês estão tendo de viajar hoje, seja para onde for, porque foi o primeiro regente brasileiro que conseguiu sair do Brasil, reger no exterior, foi aluno do Kusevitsky lá em Boston, e com isso ele acabou fazendo uma carreira internacional. A história é longa, eu não vou ficar contando, mas era um aventureiro, um camarada de muita tenacidade, o maestro Eleazar, não é porque é meu tio, mas ele, quando saiu do Brasil, ele virou para meu pai que me contava isso, ele virou para meu pai e para algumas outras pessoas amigas, e disse assim, olha, eu estou indo para os Estados Unidos e eu vou vencer o mundo, vou conseguir fazer a minha carreira lá fora. Se eu não conseguir vencer o mundo, vocês nunca mais ouvirão falar de mim. Eu vou ser agricultor, vou ser qualquer coisa, mas vocês não ouvirão mais falar de mim. Pois esse homem sai daqui, quase não consegue nada. Imagina, ele devia ter 3 meses ali nos Estados Unidos, porque ele devia ter ido como turista. Ele não deve ter ido para os Estados Unidos como para fazer um curso de pós-graduação, de não sei o quê, nada disso. Ele saiu como turista. Depois de 3 meses, tinha que sair dos Estados Unidos. Então, você pode imaginar a luta que foi, a dureza que foi para ele,
porque não, ele não chegou nos Estados Unidos e logo de cara já estava regendo tudo. Não é assim, certo? E se a gente pensar bem, 3 meses demora muito, né? Você imaginar que amanhã você vai conseguir, chega amanhã você não consegue. Depois não consegue. Fala com não sei o que lá, não consegue nada. Ele foi falar com o Ormandy na Filadélfia. O Ormandy disse assim, meu filho, você vai reger aqui essas orquestrinhas de jazz aí. Depois de uns 80 anos, você vem aqui pedir para reger a orquestra da Filarmônica daqui, tá certo? Porque não tem lugar para você reger aqui, não. Mas eu sou o regente da Orquestra Sinfônica Brasileira. Que não quero saber de você. Ele vira para o Ormandy e diz, pois olha, muito antes dos 80 anos que o senhor falou, eu vou reger essas orquestras todas e vou lhe mandar o convite. Sai daqui, o camarada, sai daqui e tal. Aí ele sai e vai embora. E os 3 meses passam, quase que ele não consegue nada, e no final alguém fala para ele assim, olha, tem um curso aí com o maestro Kusevitsky, lá no interior de Massachusetts, não sei. Quem? Kusevitsky. Ah, Kusevitsky, eu tenho uma cartinha aqui para ele do Villa-Lobos. Do Villa-Lobos. Ele disse, ah, então tá. Telefona para ele. Aí telefonaram para ele e disse assim, tá bom, ele pode ler isso aqui. Aí o Eleazar chega assim, não, não posso ler não, eu tenho que levar isso só pessoalmente. Só pessoalmente. E aí, então, ele vai para Boston, não em Boston, ele vai para o interior, no Berkshire Music Center. Ele vai para esse lugar e encontra finalmente com o Kusevitsky. De novo, aquele camarada tenaz e que só pensava na coisa positiva, certo? Ele chega, ele chega na entrada lá do lugar, né, na secretaria, e diz assim, eu vim aqui para falar com o maestro Kusevitsky. Aí diz assim, quem é o senhor? Diz assim, eu sou o aluno dele deste ano. Ele não era nada, certo? Eu sou aluno dele deste ano. Diz assim, uai, como é seu nome? Eleazar de Carvalho. Aí elas olharam lá, não, mas o seu nome não está aqui. Vocês não colocaram meu nome? Vocês esqueceram de colocar meu nome? Ele ficou com esse negócio. Imagine, a mulher devia achar que ele era maluco, é doido. Esse cara é maluco, é totalmente doido. Pois bem, ele fica nisso e ninguém sabe explicar, porque ele estava afirmando que era o aluno, que era o aluno, que era o aluno. Aí ele é recebido pelo Kusevitsky. O Kusevitsky chega e diz assim, tá bom, que você disse que tinha uma coisa do Villa-Lobos para mim, porque o Kusevitsky era um grande admirador do Villa-Lobos e fez muitas músicas do Villa-Lobos na Sinfônica de Boston. Então, por isso que ele tinha esse contato com o Villa-Lobos. Aí ele entregou a carta. Imaginem que carta que era, para vocês terem uma ideia, né? A carta dizia assim, a quem interessar possa, não sei o quê, parará, parará, Heitor Villa-Lobos. Essa era a carta que ele entregou para o Kusevitsky. Aí o Kusevitsky disse assim, mas o que o senhor quer? Disse, não, ele disse para eu vir aqui para ser seu aluno neste ano. Né? Aí ele disse assim, não, mas olha, é o seguinte, todo ano eu só tenho 3 alunos, esse ano eu já tenho os 3 alunos. Mas como eu gosto muito do Villa-Lobos, vamos combinar que no ano que vem você pode voltar, você será um dos alunos, porque o Villa-Lobos está falando aqui, né, para você ser meu aluno. Assim, não, tem que ser esse ano, tem que ser esse ano, porque o senhor não me conhece, o senhor nunca me viu regendo. Eu sou o regente da Orquestra Sinfônica Brasileira. Não, mas não estou dizendo isso, meu filho, estou dizendo que você... Não, mas me dá 5 minutos da sua orquestra. 5 minutos, só para eu mostrar o que eu faço. E depois, se o senhor não gostar, o senhor me fala que eu vou me embora, que eu saio, que não sei o que. O Kusevitsky, igual as moças lá da secretaria, ele diz assim, esse cara é louco, totalmente aloprado. Né? Como é que pode chegar aqui e ficar com esse negócio? Pois, por causa dessa firmeza dele, dessa vontade de querer fazer, o Kusevitsky diz, está bem, vou te arrumar esse tempo. Aí ele vai na biblioteca, puxa uma música e cai uma outra. Ele coloca aquela no lugar e pega a que chegou no chão. E nem vê o que é, coloca na frente dele assim, só estuda até amanhã
e amanhã eu vou te dar 5 minutos da orquestra. 5 minutos da orquestra dele era a Sinfônica de Boston, minha gente. Não era qualquer uma, não. Era ensaio da Orquestra Sinfônica de Boston. É essa que ele vai reger, no caso, né? Ele aí abre assim, diz assim, fecha e vira para ele e diz assim: se o senhor quiser, eu rejo agora. E mais, decor. Kusevitsky, então, ficou. Ele chegou e disse assim: bom, então tá certo, vamos experimentar quem é esse cara, né? E aí ele chama alguém, manda colocar as coisas na estante, vai com o Eleazar, e na frente da orquestra ele diz assim: esse aqui é o maestro Eleazar de Carvalho, da Orquestra Sinfônica Brasileira, e ele vai reger vocês a Páscoa Russa de Rimsky-Korsakov. Gente, essa peça que ele regeu, ele tinha acabado de fazer no Brasil, e ele sabia tudo de cor. Deus colocou na frente dele exatamente. O Kusevitsky puxou uma, caiu outra, e o Kusevitsky pegou essa outra. Isso não, para mim, não foi por um acaso. Isso é a minha opinião, certo? Não foi por um acaso que de repente ele abriu e disse assim: é essa daqui mesmo. E aí ele põe o relógio dele aqui no coisa e aí começa a reger. 5 minutos ele corta a orquestra. Pronto, maestro, 5 minutos. Aí o curso disse: então continua. Eu disse: não, mas eu pedi 5 minutos. 5 minutos. Eu disse: não, sim, está certo, está tudo bem, mas continua. Ele continua de onde parou e vai até o final. Quando ele termina, ele diz assim: todo ano, o serviço se levanta e diz assim: todo ano eu tenho 3 alunos. Este ano você será uma exceção. O senhor será o meu 4º aluno. Pode passar na secretaria. E aí ele passa a ser aluno do Kusevitsky. Ao final, o Kusevitsky convida ele para fazer um concerto com a orquestra, final do curso, né? Para fazer um concerto com a Orquestra Sinfônica de Boston. Ele manda os bilhetes para o Ormandy, para ele e para a esposa. Antes dos 80 anos, eu estou regendo a Sinfônica de Boston. Aqui os convites para o senhor. E depois que ele faz o concerto, ele recebe um convite para ser assistente dele, Kusevitsky. Só que quem era assistente também dele, Kusevitsky, era o Leonard Bernstein, que vocês tanto já viram. E ele vai ser colega do Bernstein como aluno do Kusevitsky. E por causa disso ele acaba regendo várias orquestras nos Estados Unidos e acaba indo para a Europa e regendo na Europa. É o primeiro regente brasileiro que consegue reger no exterior e consegue fazer uma carreira no exterior. E ele conseguiu cumprir o que ele falava, né? Claro que com a tenacidade e a vontade de fazer dele. Pô, voltando para a minha história, no caso, eu estava aqui com o João Wilson Faustini e com o coral do coral da Igreja Presbiteriana Independente Central de Brasília. E estou trabalhando com eles normalmente, desenvolvendo mais, porque agora tinha tido essas aulas com o Faustini e eu consegui realizar mais coisas. Aí começou o meu interesse realmente de fazer música mais como profissão. Eu estudei violoncelo, fui aluno do Ben-Hur, depois, mais tarde, no futuro, eu acabei sendo aluno do Antônio Guerra Vicente, né? E comecei a fazer canto, então fui aluno da... Eu sempre me esqueço o nome dela, meu Deus. Que estava, hein? Sônia Born. Isto, Sônia Born, exatamente. Da Sônia Born, estudei com ela, depois vim estudei com Vante Oiticica também, estudei com outras pessoas também a parte de canto. Aí é uma história meio longa minha, porque em 68 eu começo a fazer algumas matérias da universidade, ainda estudando no ensino médio, mas já podia fazer algumas matérias na universidade e eu comecei a fazer. Aí vem o famoso ano de 68, que teve uma greve o ano inteiro. Quem viveu essa época deve se lembrar muito bem dessa greve, que teve uma greve horrorosa
da qual eu não tenho boas lembranças, infelizmente, certo? Porque eles pegavam os alunos e não interessa se estava de acordo, se não estava de acordo, politicamente só interessava o que eles queriam, e a gente era obrigado a ir para a rua e levantar os cartazes, etc. E eles ficavam de longe, né? E a gente tinha que levantar os cartazes e gritar aquelas ordens de coisas e tal, e vai por aí afora. Era um ano complicado aquele de 68. Eu tive muita raiva nesse período, certo? Porque não tinha nada de música, não tinha nada de engenharia, não tinha coisa nenhuma. Desisti de fazer o ITA e resolvi me dedicar realmente à música e ao trabalho musical, de um modo geral. É assim que começa a minha vida com a música, né? Aí, depois desse período de 68, quando termina o ano, entra um grupo novo na Universidade de Brasília e eles dizem que tudo que eu tinha feito não serve para mais nada, que eles tinham queimado tudo e que eu perdi tudo, que eu teria que começar tudo de novo. Outra vez eu morri de raiva e de ódio daquele pessoal, porque por quê? Como é que tudo que eu fiz não vale? Não, não vale. O senhor vai ter que começar tudo de novo do zero. Aí eu fiquei com tanta raiva e o Eleazar de Carvalho, meu tio, estava no Rio de Janeiro. Ele disse assim, eu vou estudar com ele. Aí dei um jeito, mudei para o Rio de Janeiro, foi quando eu me casei. Aí eu e a Leila fomos para o Rio de Janeiro. Meu pai acabou conseguindo lá um apartamento para nós. E eu vou para a Escola Nacional de Música e ela não reconhece nada da UNB, porque naquela época não era reconhecido. E eu teria que começar tudo de novo também, mesmo no Rio de Janeiro. Aí eu começo do zero na universidade lá no Rio de Janeiro. Começa tudo de novo, certo? Aí logo o Eleazar, que estava no departamento de música, briga lá com todo mundo, briga na Sinfônica Brasileira, e ele acaba que vai embora. E aí nos anos de 71 eu fiquei lá 69, 70, e no ano de 71 eu volto para Brasília e a gente começa a fazer um trabalho no CEUB, que era no CEUB, a gente cria o coral do CEUB, e era uma atividade artística e cultural do CEUB, porque eles estavam criando aquele espaço, aquele campus que hoje eles têm lá na 907 Norte, né? Pois aquele campus antes não existia, eles criaram aquilo no ano de 71, então nós criamos esse centro de atividades artísticas e culturais. E é exatamente nesse período que a gente então começa com coral no CEUB, começa a fazer umas outras atividades, faz coisas de escultura, de arte, de pintura, faz uma série de exposições, etc., e coisas dessa natureza, tudo voltado para as artes de um modo geral. Quando a gente cria alguns festivais da música, da canção da música popular. E no primeiro festival, quem ganhou o festival foi como é o nome dele, que faz a música? Nas asas do Mucuripe, larirora, dirará, tararara. Como é o nome dele? Eu esqueço. Não. Wagner. Wagner, é isso mesmo. Wagner. Wagner, Ele ganha o primeiro lugar com essa música, que fala sobre as praias do Mucuripe, lá de Fortaleza, né? Muito bonita, etc. E é onde ele desenvolve e começa e acaba indo para o Rio de Janeiro e faz a carreira dele e tal. Ele começou com esse festival que foi criado pelo CAC do CEUB, aqui em Brasília. Depois nós fizemos um segundo festival, onde nós tivemos nomes fantásticos. Nós tivemos Gilberto Gil, Caetano Veloso, como é que é o nome Roberto Carlos? Não, Roberto Carlos não, o outro, o poeta. Chico Buarque de Holanda, cantando, imagine, Chico Buarque. Hein? Gilberto Gil também. Gilberto Gil, tivemos todo esse pessoal, e Ivan Lins. Imagina esse pessoal todo num festival de música popular, pois nós tivemos isso naquele
ginásio de esportes que tem hoje lá do lado do estádio, né, do futebol. Aquele ginásio era muito anterior. Fizemos nesse festival todo nesse ginásio. Foi um festival fantástico, música de muito boa qualidade, feita por essas pessoas. Todo dia tinha, além do pessoal que estava disputando, né, tinha esse pessoal fazendo os concertos, etc. Foi realmente maravilhoso. Fizemos uns 2 festivais, depois acabou que não teve mais, mas 2 festivais de música popular a gente acabou fazendo. Tivemos muitos problemas, mas isso não vem ao caso, não é importante aqui. Bom, aí eu começo lá em 64, 65, eu começo realmente a desenvolver mais o meu trabalho como regente. E o meu pai, como era diretor da Rádio Educadora, ele acaba fazendo uma viagem aos Estados Unidos para conhecer os movimentos e os trabalhos das rádios educadoras que tinham nos Estados Unidos. Então, ele vai e faz essa viagem. No meio dessa viagem, ele se encontra com o irmão, que era o Eleazar de Carvalho, ali no Missouri. O Eleazar, no Missouri, ele em St. Louis, né? Ele acaba como regente, ele ficou como regente da Orquestra de St. Louis. Essa é uma outra história também incrível, porque na Sinfônica de Boston, quando Kusevitsky morre, muitos deles queriam que o Eleazar fosse o regente, porque ele estava como regente assistente, né? Mas o Board of Direction, a direção da orquestra, na reunião, resolve que eles têm que ter um regente alemão ou francês. E o maestro Eleazar era brasileiro, americano, latino-americano, então não servia para o que eles queriam. E aí então, Eleazar fica morto de ódio, de raiva, e acaba assumindo esse convite para St. Louis. E, por incrível que pareça, o Eleazar de Carvalho, maestro brasileiro, latino-americano, como ele dizia mesmo, você sempre brasileiro, nunca vou deixar de ser brasileiro. As pessoas vão me conhecer como brasileiro, porque eu sou brasileiro, pois ele levanta essa orquestra que estava no ranking da época como a 80ª orquestra dos Estados Unidos, ele coloca essa orquestra como uma das 5 melhores orquestras do país. Isso é um brasileiro que colocou, não foi qualquer um, né? Pois bem, aí meu pai encontra com ele em St. Louis e aí fala que eu estou começando, fazendo regência, etc. Que beleza! Leva ele para... Vou arrumar uma bolsa para ele estudar comigo, estudar lá no Berkshire Music Center. Aí o papai volta e me fala. Aí eu fico feliz da vida, porque vou para o Berkshire Music Center, né? Que é um dos cursos mais importantes que tem nos Estados Unidos, né? Principalmente para essa área que eu estou falando. E fico feliz da vida. Acabei viajando com o Eleazar. O Eleazar me leva lá para o Berkshire, nós fomos de carro, ele dirigindo, né? E eu chego no Berkshire, no dia dormimos lá, no dia seguinte eu vou fazer um teste. Minha gente, vocês não têm ideia. O teste foi uma coisa horrorosa, o pior teste da minha vida. E o Eleazar assistindo, né? E o camarada tocava o acorde, eu não sabia dizer se ele era menor, se ele era maior. Tocava não sei o que lá, eu não sabia falar nada. Mandava eu fazer não sei o que lá, eu não conseguia fazer. Eu achava que eu era alguma coisa, sabe? Sabe aquele negócio que você acha que você já sabe, né? Eu sou um maestro do coral, não sei o quê. Aí, quando termina o negócio, ele diz assim, muito bem, o senhor vai para o coro B. Coro B? O que eu vou fazer no coro B? Ele disse, não, olha, mas você vai precisar também ter aulas de solfejo, não sei o quê, né? Então, o professor tal, você todo dia, tal horário, você vai ter essas aulas com o professor tal, não sei o quê. E eu comecei a solfejar como francês, né? Ut, ré, mi, fá, sol, lá, si, ut, si, lá, sol, fá, mi, ré, ut, que não tem dó na França, é ut, né?
E assim vai. Esse começou o meu estudo ali, imagine. Fui para o coral B. Eu que imaginava que ia reger alguma coisa, estou no coral B. Isso no Berkshire. Aí eu saí com ele azar, ele disse assim, bom, é, eu esperava mais, né? Mas já que você está aqui, aproveita, estude, né? Aí eu cheguei e disse assim, mas como assim? Ele disse assim, bom, eu estou indo para Santo Luís amanhã cedo, você quer ir comigo? Vamos passear lá, não sei o quê. Ele disse assim, não, senhor, eu vim aqui para estudar, eu vou ficar aqui. Ah, muito bem, tá bom, então tá certo. Então você fica aí, ó, estuda, hein? Estuda, aproveita, aproveita, porque, em outras palavras, você não está sabendo nada. E, infelizmente, era verdade, não sabia quase nada. Eu achava que sabia alguma coisa. Aí eu vou para o coro B. Minha gente, coro B, não era o coro A, não. Primeira coisa que eles colocaram na frente da gente foi a missa em si menor do Bach. Nossa, a missa em si menor do Bach. Não é fácil. Quem já cantou ela aí? Coro B. Todo mundo solfejava mais do que eu. Eu digo, nossa, mãe, como é que eu vou fazer? Realmente está difícil o negócio. E eu que esperava estudar regência, não sei o que lá, fui parar no coro para aprender como é que são essas coisas. Um dia, daqueles lá, aparece uma música que eu tinha regido, ou que eu tinha estudado, ou ouvi com o Madrigal de Brasília, etc., e que eu acho que eu tinha feito também, estava começando, ou fiz alguma coisa com o Coral da Independente, da Coral da Igreja Independente. Aí eu cheguei, peguei essa música e fui estudar para valer num piano que tinha lá no dormitório. Eu entrei nesse piano e fiquei lá um tempão estudando e decorando cada voz, etc. Aí chegou o rapaz lá em inglês, né? Tá na hora de só ir dormir, né? Vá dormir, tem que dormir, tá na hora. Aí eu entendi muito bem o que ele falou, mas eu não estou entendendo nada. Falei em português. Não estou entendendo nada do que o senhor está falando. Aí ele disse, não estou entendendo, não estou entendendo. Aí o cara fechou a porta, eu continuei estudando, aproveitei a oportunidade e continuei estudando. Aí ele volta de novo, volta pela terceira vez, aí já praticamente já me pegou e tirou, como que já que você não entende nada, aí me arrasta, aí eu tive que sair de lá. No dia seguinte, criei coragem, virei para o professor, do regente lá da orquestra do Coro B, né? Ele disse, olha, eu queria que o senhor tivesse a oportunidade de me ver, eu sou regente, eu vim para cá para estudar regência e tal, e eu estou aqui, eu queria ver se o senhor pelo menos olhava, via se eu tinha, que o senhor acha, se eu tenho alguma condição, se eu posso fazer alguma coisa. Ah, tá bom, então, o que você quer reger? Eu disse, eu queria reger essa música. Aí eu começo a reger para ele lá, aí ele diz assim, interessante, você não deu a entrada não sei do quê, você não sei o que lá, mas olha, vou te dar uma oportunidade aqui com o coral nosso aqui. Eu vou te chamar e você rege o coral, tá bom? Eu digo, tá ótimo, muito bem, vai ser uma oportunidade. Tá, aí eu sento, continuo lendo lá aquele monte de música que vocês podem imaginar. A missa em si menor do Bach era mais fácil, por aí vai, certo? Aí então o professor me chama no meio do caminho e manda eu reger o grupo. Aí eu rejo o grupo, ele explica que eu era do Brasil, não sei o quê, que ia reger tal música. Aí eu rejo. Quando terminou, ele disse assim, olha, eu vou conversar com a dona Lorna Cook de Varon, que era a diretora do departamento lá de coro, para te dar uma oportunidade de você assistir às aulas de regência. Eu gostei muito do que você fez. Puxa vida, valeu a pena, né? Ele, tá bem, tá certo, combinado. Aí ele fala com a Lorna Cook de Varon e ela então me manda uma música para eu estudar lá. Eu não me lembro o que era, se era Gabriele, eu não me lembro bem o que era. Para eu estudar, para trazer no dia seguinte, para reger o coro total, que era o coro A com o coro B, que volta e meia a gente tinha ensaio com os dois coros, para fazer algumas peças, etc., os dois coros que juntavam, né? Cara, eu estudei feito um doido, passei a noite toda estudando lá,
pedindo permissão para continuar no piano até mais tarde, para poder estudar as coisas, etc. E no dia seguinte ela me dá essa oportunidade e eu rejo esse coro grande todo, né? O povo aplaude e tal. No final ela vira para mim e diz assim: você estudou com o maestro Eleazar? Ela estava sabendo que eu era sobrinho dele, né? Eu disse: não, senhora, nunca estudei. Eu vi muito meu tio regendo no Rio, assistia os concertos para a juventude, que ele regia com a Sinfônica Brasileira. Isso a gente fazia muitas vezes, mas reger e ter aula com ele nunca tive. Então, porque é interessante, você tem muita coisa semelhante a ele. Você tem muito jeito. Vou lhe dar a oportunidade de você ficar como ouvinte na classe de regência. E assim eu passei a ter essa oportunidade que até então eu não tinha tido, né? Mal falava inglês, esse era outro problema, meu inglês era horrível, né? Eu conversava mais em espanhol com alguns colegas em espanhol, tinha hora que eles morriam de raiva, os porto-riquenhos que tinham lá, né? Eu disse: você vai aprender inglês, cara? Você toda hora fica pedindo para eu traduzir, eu não tenho tempo, não. Não tenho tempo, não. Eu não conseguia entender muito bem o que eles falavam, porque o meu inglês era péssimo, né? Então, é onde eu aprendi inglês, foi ali. Tá, então, esse período eu descobri, como eu estava falando para vocês, que eu não sabia coisa nenhuma, que eu estava muito longe do que imaginava. Mas, para mim, foi fantástico, porque eu pude antever as coisas que existiam. Comecei a prestar atenção para tanto repertório, tantos compositores, como eram que os corais eram feitos, como que as orquestras faziam. Pude assistir ensaios que eu não tinha nunca essa oportunidade no Brasil. Como eu disse para vocês, para qualquer coisa eu tinha que viajar para o Rio ou para São Paulo, certo? Fora disso, não tinha chance nenhuma. Ali não, ali eu tinha a chance de ver a Sinfônica de Boston com regentes, com solistas maravilhosos. Tive a oportunidade de ver o Eleazar dando aula para Seiji Ozawa, não sei se vocês já ouviram, se já viram, um grande regente, que depois veio ser a regente da Orquestra Sinfônica de Boston. Mas naquela época estava como aluno dele. Eu sei que Zubin Mehta foi aluno do Eleazar, Cláudio Abbado foi aluno do Eleazar, justamente nesses cursos do Berkshire Music Center, e vários outros de renome, etc. Por isso que o Eleazar vem fazer o curso no Brasil, lá em Campos do Jordão, porque ele quer fazer nos mesmos moldes do Berkshire Music Center. Entendeu? Então, era o sonho dele de fazer isso daí. O sonho dele era muito maior do que Maestro, esse que daí. ano que foi isso? Isso foi no ano de 65, 1965. Aí eu fico nos Estados Unidos até o começo de 1966, quando eu volto para o Brasil. Aí eu volto para o Brasil, fico por aqui. Já eu começo a dar aulas de música na Escola Nacional de Música, na Escola de Música de Brasília. Na realidade, não era a Escola de Música de Brasília, ainda acho que não existia direito. Eu começo a dar aula como professor de música no Elefante Branco e na escola normal, mas aí era como professor de educação musical. Certo? Maestro, o senhor falou 65, mas o senhor não falou que foi em 68 que teve o problema na UNB? Na UNB. Então, o senhor foi para os Estados Unidos antes de estudar na UNB? Antes, em 65, antes. Em 65 eu fui para os Estados Unidos nessa oportunidade que eu tive com o maestro Eleazar, que ele acabou me levando, né? Certo? Então, por isso que eu começo então a desenvolver esse trabalho de coro e tudo mais. Mas já estava na Secretaria de Educação e Cultura, ou na Fundação Educacional. Eu já tinha feito concurso, passei, então eu já estava como professor, dando aula. Por isso, aí vem essa greve, porque eu estava como aluno do UNB, né? Primeiro eu estava tendo aulas ainda no ensino médio, em 65 ainda estava tendo aulas, 65, 66 eu estava no final do ensino médio, eu estava estudando no CIEM, que é o Centro de Educação Integrado de Educação Média, que era ligado à universidade. Por isso que eu pude fazer muitas matérias dentro do departamento de música da universidade, onde é o hospital ao hoje. mesmo tempo que estava terminando o segundo grau. Entendeu? E onde depois é o hoje, perdi tudo, né? Entendeu? Perdi tudo porque eles
tocaram fogo nesse negócio todo lá. A Wilson perguntou, a Wilson fez uma pergunta, ela perguntou que ano foi que o senhor assumiu o lugar, quantos anos o senhor tinha quando, acho que foi a Maria, não sei, quantos anos o senhor tinha quando o senhor assumiu o coral da sua mãe? Eu estava com 16 anos, 15 para 16 anos, por aí. E a outra pergunta, acho que foi a Wilson que fez, ela perguntou, parece que o senhor tem um curso de administração também, é isso? Tenho curso de administração de empresa. E foi a depois universidade, a universidade, por causa disso que eu falei, né? Você veja, eu começo desde 66 que eu estava na Universidade de Brasília. 68 interrompeu tudo. 69 eu fui para o Rio. 70 eu estive no Rio. 71 eu voltei. Aí eu estava desistindo de fazer música, porque eu dizia, não vou mais fazer esse negócio de Univer, não sei mais o que lá, esse negócio não dá certo. Aí eu entrei para o curso de administração de empresa no CEUB. E estava fazendo o curso de administração de empresa. Fiz o concurso de novo para a Fundação Educacional e passei. Aí o Livino me chamou para vir para a escola. A essa altura já tinha a escola de música, aí ele me chamou para vir para a escola. Aí nesse ínterim, como é o nome do departamento, do diretor do departamento? Orlando Leite. Orlando Leite era o diretor do departamento de música na época, e eu conhecia o Orlando Leite, por causa de ele é de Fortaleza, cearense, tinha amizade com a família também e tal, a gente conhecia, ele já tinha estado em Brasília antes, no período do Madrigal, ele conhecia o trabalho do Madrigal, enfim. Então, Orlando, não sei como é que foi, numa noite lá, o Orlando chegou assim, o que você está fazendo? Por que você não vem para o departamento de música? Aí eu falei para ele que eu não queria não, porque esse negócio de departamento de música já tinha feito lá, uma opção de queimaram tudo. Não, homem, vem embora, você não pode deixar de fazer, vem, faz, não sei o que e tal. Aí ele disse que conseguiria lá, não precisaria de eu fazer, como é que é, o exame lá, o vestibular, né? Para a universidade, porque eu tinha tido aquele, eu entraria já direto. Aí eu, tá bom, então eu vou entrar. Aí voltei para a universidade. Então é o que eu falo, é um curso que durou 10 anos e eu não repeti nenhum ano. Mas é um curso de 10 anos, sem repetir nenhum ano. Mas deixa eu te falar, tem um monte de gente aqui que quer continuar escutando o senhor, mas que está tendo que sair. E aí tem uma demanda aqui de o senhor continuar, então, na semana que vem, a partir de 1968. Tá bom. A gente continuar a sua vida a partir de 68. A gente faz a parada de uma semana, representa um ano de 68, aí a gente começa, a gente retoma na sexta-feira aqui. O que vocês acham, pessoal? Porque é muita história bonita, é muito legal e é muito envolvente, né? Gente, não parece aquela assim que a gente está vendo um filme na frente da vida da gente? É muito legal. Isso que você está falando de filme é o que eu falei muitas vezes para a Sônia Muniz em relação ao Eleazar. Falei, puxa, você precisava criar um filme com essas histórias, que essas histórias que eu estou contando para vocês foram contadas pelo meu pai, porque ele vivenciou muito tempo com o Eleazar e muito tempo com o Livino de Alcântara. Por isso que tem todas essas ligações, entendeu? Então, muitas dessas histórias, não foi o Eleazar que me contou, foi o meu pai que contava, porque ele estava vivendo com o Eleazar essas coisas, entendeu? Entendi. Por isso que eu conto, porque as pessoas não sabem como é que era, né? Nos anos 40, anos 30, gente, não tinha nada. Essa que é a verdade, não tinha nada. Só um Villa-Lobos meio louco, né? Da história para fazer alguma coisa, porque fora disso não tinha praticamente nada. Não, então, nossa, então olha só, então eu não vou nem encerrar, eu vou deixar em aberto essa reunião aqui para a gente fazer tipo seriado, né? Estou lançando um novo seriado na Netflix, chama Emílio de César. Pode ser assim, Nossa. gente? Bom, eu estou com 73 anos, né? Tem muita coisa para contar. Ixi, a gente quer ouvir tudo. Não, então a gente faz assim, nós encerramos aqui essa reunião, esse seminário, e a gente promove então na semana que vem, na sexta-feira. O senhor tem disponibilidade, maestro? Sexta que vem, mesmo horário? A gente dá um jeito. Pronto, e a gente faz a segunda parte, tá bom, gente? Já Tá vou bom. providenciar
o questionário para vocês responderem depois. A partir de 68. É a partir de 68.